Deus é maravilhoso. E que esse hino possa ser uma constância da nossa vida, que nós possamos constantemente estarmos declarando essa palavra de querer, de desejar, de estar perto aos pés dele. A melhor coisa que o próprio Senhor Jesus declarou, Jesus vai falar com Marta. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, e isto não lhe será tirado. Maria estava aos pés do Senhor. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vimos as grandiosidades que o Senhor é na nossa vida, quando nós nos achegamos a Ele. Não tem angústia, não tem tristeza, não tem amargura, não há barreiras que não caia por terra quando nós nos achegamos ao Senhor. Não importa o momento que estejamos passando, quando nós nos achegamos ao Senhor, quando nós somos francos com o Senhor e colocamos nos pés dele, nos curvamos diante dele e falamos com ele abertamente o que está passando no nosso coração, sem reservas, que muitas das vezes nós queremos nos achegar aos pés do Senhor, mas imaginando orações, clamores de outras pessoas, pessoas que nós vimos orando, nossa, essa pessoa ora tão bonita. Não, o Senhor não quer ouvir o clamor da outra pessoa, ela quer ouvir o seu. Ela quer ouvir o que passa no seu coração, não que ele não saiba, que ele já sabe de antemão tudo o que você está passando, a situação que estamos vivendo, os tempos que são difíceis, mas ele quer ouvir de cada um de nós e que nós possamos realmente estarmos aos pés do Senhor, porque não tem outro lugar melhor do que nos pés dele, colocando diante dele as nossas lutas, as nossas tribulações, as nossas decepções, as nossas amarguras e angústias. É o único que vai nos ouvir. O homem pode te ouvir, pode te aliviar, mas o consolo certo, a resposta certa, só vem do Senhor. E nessa noite, eu cumprimento a igreja com a graça e a paz, e cumprimento também aqueles que estão nos assistindo em casa, que você, nessa noite, possa clamar ao Senhor, abrir o seu coração e deixar o Senhor falar através de você, com tudo que o Senhor vai falar nessa noite, que você possa receber, porque o Senhor é bom e porque Ele te ama, te escolheu. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha te escolhido. E não é por um acaso que você está escutando, está ouvindo. Eu gostaria que nessa noite você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, do versículo 18 ao 22. Mateus 8, do 18 a 22. Eu tenho a leve impressão que tem pouco tempo que eu preguei nesse texto. Mas se o Senhor tornou a trazer ele no meu coração, vamos estar falando mais uma vez e vamos ver o que Deus, com certeza, grandes coisas Deus tem para nos revelar nesse texto, mais uma vez, no nome do Senhor Jesus. Amém? Jesus, aqui nesse capítulo, Jesus desce do monte. Quando ele desce do monte, há uma grande multidão ao pé do monte, e ali chega a ele um jovem. Alguém chega perto dele e fala: Senhor, um leproso, se tu quiseres, tu podes me limpar.
E Jesus fala: quero ser limpo. Cumpra as ordenanças da lei, vai. Não, isso está no versículo 1, não é o que eu vou pregar, não. Estou só dando uma, para até chegar mais ou menos onde eu quero. Quando ali Jesus fala: cumpra as ordenanças da lei, vai, se apresenta ao sacerdote, mas não conta nada para ninguém. Aquele homem fez. Mas logo em seguida, chega uma outra pessoa diante do Senhor e fala: Senhor, meu servo está doente, meu servo está mal. E Jesus fala assim: olha, eu vou curá-lo. Mas aquele centurião agora vira para o Senhor: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Envie só uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem. Eu também sou homem, eu tenho pessoas sobre o meu comando. E eu digo a esse vai, e ele vai. Eu digo a esse vem, e ele vem. E eles me obedecem. E eu digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Mas se o Senhor enviar uma palavra, meu servo será curado. E ali agora o Senhor abre um leque ali, falando para aquela multidão que estava o ouvindo. E o Senhor fala: olha, nunca vi tal fé em Israel. Vá, o teu servo já está bom. E aquele homem foi, e o servo dele já estava curado. A palavra do Senhor é a mesma ontem, é a mesma hoje e será a mesma eternamente. Aquele mesmo poder que houve naqueles dias, ela continua havendo hoje. Nós é que temos que parar e tomar posse dessa bênção para as nossas vidas. E quando chega no versículo 18, aonde eu quero estar falando para vocês um pouquinho nessa noite, Lucas 8, do 18 a 22. Que tudo era para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías. E quando chega no versículo 18, diz assim: e Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele, um escriba, disse-lhe: mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. E Jesus, porém, lhes disse: segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Querido Deus e amado Pai, Senhor, aqui estamos, ó Pai, lemos a Tua palavra, falamos um pouquinho, ó Pai, dos feitos do Senhor naqueles dias. Mas, Pai, precisamos que o Teu Santo Espírito abra a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para compreendermos, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Fala conosco, ó Pai, nessa maneira. Ilumine, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Dai-nos, Senhor, sabedoria e discernimento, ó Pai, para absolvermos todas as palavras, todo o ensinamento que o Senhor quer colocar no nosso coração nessa noite. Pai, eu te louvo, eu te glorifico por cada irmão que aqui se encontra, por cada um que está nos assistindo, ó Pai, pela internet. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um, aonde estiver, que essa palavra chegar, que a Tua obra, ó Pai, seja feita, que o entendimento seja aberto e que as barreiras caiam por terra, no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém? Podeis sentar. Se eu tivesse que dar um título para essa mensagem nessa noite, eu acho que eu colocaria mortos em nossos delitos
e pecados. Eu acho que é o título mais apropriado para colocar é entender que nós estamos literalmente mortos em nossos delitos e nossos pecados. Seguir a Jesus nem sempre é fácil e é confortável. Não é. Não é fácil. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, tentar dizer, olha, vem para o Senhor Jesus, que a sua vida será um mar de rosa, vem para o Senhor Jesus, que tudo vai mudar, tudo vai passar, que os seus problemas, as suas lutas estão resolvidas. Não é assim. E seguir ao Senhor, frequentemente, significa grandes custos e sacrifício. Temos que sacrificar grandes coisas. E muitas dessas coisas, de alto valor, alto preço, temos que seguir ao Senhor sem esperar recompensas. Já é algo que parece um absurdo. E quando Jesus disse aqui, ó, sem recompensa ou seguranças terrenas, 2 homens chegam perto dele. Jesus está falando, ó, vocês querem me seguir? Não há recompensa terrena. Não há espaço para vocês pensar que será privilegiado. Um chega e fala de imediato, Senhor, um homem que entendia a lei, era um escriba, um escritor da palavra de Deus, que ele vivia transcrevendo que as escrituras eram no rolo, elas iam se desgastando, e aquele homem fazia cópias. Um escriba. Ele chega, e quando o Senhor fala que ia passar para o outro lado, ele fala, Senhor, aonde tu fores, irei contigo. E Jesus vira para ele e fala assim, olha, o Filho do Homem não tem lugar para encostar a cabeça. Jesus estava dizendo para aquele homem, olha, eu estou nesse mundo, mas eu não tenho uma casa. Eu não tenho um lugar para me dizer assim, eu vou deitar, é meu e eu estou tranquilo. Eu não tenho. Não pense que você vai me seguir e que você terá esses confortos. Era essa o que o Senhor Jesus está falando. Jesus não teve sequer um lugar para chamar de lar. Você pode considerar que seguir a Jesus lhe custe a popularidade. Quando nós tomamos a posição pelo Senhor Jesus, quando nós somos chamados, entendemos o chamado, uma das primeiras coisas que nós perdemos é a popularidade. Você deixa de ser popular. Você deixa de ser antissocial. A sociedade não quer uma pessoa que fica dizendo, mas colocando embaraços na vida dos outros. Não quer que uma pessoa que fica mostrando, olha, essa dancinha aí é bonita, mas ela não agrada ao Senhor. E quando você vem para o Senhor Jesus, você começa a observar as coisas e você vai vendo que você está ficando antissocial. Você vai estar perdendo algo que aparentemente é perca, mas você agora é uma nova criatura. Você não vai conseguir. E o que o Senhor Jesus está falando aqui, ó, a popularidade vai perder. Algumas amizades vão ir embora, a maioria, 90% vai embora. Te abandona quando você se declara, eu sou do Senhor. E principalmente se você dizer, feito Lázaro cantava, eu vou morar no céu. As pessoas endoidam, não conseguem compreender essa realidade. Porque para a maioria do mundo aí, morreu aqui, vai ir para o purgatório, vai passar um tempo ali purgando os seus pecados, para depois seguir a viagem para o céu. Mas a Bíblia não fala isso. E quando nós dizemos, olha,
eu estou indo para lá. As pessoas não vão te entender, não vão te compreender, vão dizer que você é um louco, que você é um fanático e começarão a te evitar. Popularidade acaba, lazer, o lazer também já não é o mesmo mais. Se você gostava de uma festinha, uma noitada, as coisas vão mudando, vai acabando, vai passando, e você vai vendo que você vai perdendo isso quando você vem para o Senhor. Alguns hábitos que temos vão ficando para trás também. Nós vamos vendo que aquilo que tanto gostávamos de fazer ficou para trás, acabou, passou. Embora o preço de servir a Jesus seja alto, mas o valor de ser um discípulo, o valor é eterno. Quando você é chamado, que você se torna um discípulo, você sabe que aquele chamado não é só para aquele momento, para aquele instante, é algo que agora passa a ser eterno na sua vida, ninguém nunca mais te tira. Você não perde mais. Você agora é um discípulo, você é um seguidor. E o Senhor Jesus disse que ele estava indo para o céu e que para onde ele estava indo, ele estava te apontando o caminho para você seguir, para você estar com ele eternamente. O preço de servir ao Senhor é alto, mas o valor que você ganha é muito maior ainda, porque são valores eternos que não se paga, que não se passa. O discípulo é um investimento que dura por toda a eternidade. Jesus sempre se mostrou muito objetivo por aqueles que queriam segui-lo. Jesus era sempre claro. Um diz, Senhor, aonde o Senhor for, eu te sigo, mas o outro diz, deixe que eu enterre o meu pai. Jesus, olha, deve ter sido um balde de água fria na cabeça daquele homem. Eu não sei se você já parou, já pensou algum dia, você passando perto de um barranco, e aquele barranco desbarrancar de uma vez. Feito a gente vê muitas das vezes as pessoas trabalhando próximo de um barranco, o barranco desce e a pessoa é soterrada. A pessoa é tampada, completamente sufocada debaixo da terra. E quando nós vimos a resposta do Senhor Jesus para esses dois homens nesse momento, eu não vou dizer que foi um balde de água fria, não. Foi um desmoronamento na cabeça daqueles homens. Foi um barranco imenso que desceu, que soterrou os dois, que na visão dos dois era uma coisa, mas quando Jesus mostra o que era o telhado deles, qual era a cobertura deles, o que é que eles estavam usando de cobertura. Muitas das vezes, quando acontece um acidente, acontece algo de percurso da nossa vida, que acontece algo trágico, nós falamos, olha, o chão afundou, perdi o chão, perdi o piso. Mas Jesus aqui está mostrando, as pessoas quando dizem que perderam o piso, perderam o rumo, perderam a posição, não sabem o que fazer. Nós temos um exemplo claro disso, é quando uma pessoa alguém aponta um revólver para a pessoa, toma dela o carro, toma dela a bolsa, os pertences, os bens, e a pessoa vai dar uma entrevista e fala, glória a Deus, foi-se o carro, foi-se a bolsa, foi documento, foi dinheiro, foi tudo, mas eu estou vivo. Eu estou vivo e eu trabalho e recupero tudo. A pessoa louva a Deus por não ter perdido a vida dela. Ela perdeu o chão naquele momento. Mas quando Jesus fala com essas duas pessoas, olha, deixe que os mortos enterrem seus mortos, e para aquele outro ele diz, eu não tenho lugar, eu não tenho um lar para dizer que é meu nessa terra. Jesus soterra aqueles dois homens
E é nesse ponto que eu quero levar você a meditar nessa noite. O que tem sido a sua cobertura? O que tem te coberto? Qual é a sua maneira de pensar? O que você tem feito? E verificava se os discípulos estavam cientes do custo da decisão. Jesus ali, para aqueles dois homens, Jesus está falando, olha, a decisão que vocês estão tomando tem um preço. E o preço é caro. O preço é alto. Me seguir não é fácil. E quando ele explica ele nos leva a pensar e questionar sobre as nossas prioridades. O que é as nossas prioridades na nossa vida? Jesus leva aqueles dois homens a pensar no que estava sendo as prioridades deles, com aqueles pedidos. Um fala, te sigo, falou muito rápido. Aonde se eu for, eu quero ir. Jesus fala, não, para aí, pensa. Pensa um tiquinho. Mas o outro já quis retardar. O outro já disse, Senhor, quero te seguir, mas deixe que primeiro eu enterre meu pai. Jesus vira e fala, olha, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. A decisão que temos que tomar, a posição que temos que tomar diante do Senhor, ela não pode ser rápida demais. Mas também não podemos deixar ficar postergando ela. A decisão que precisamos tomar, ela não pode ser sem refletir, sem pensar nas consequências, nos custos, mas também não podemos olhar a decisão que vamos tomar e falar assim, amanhã eu tomo, amanhã eu tomo, amanhã eu tomo, e deixar que a vida vai passando. Tem que ser consciente do que está fazendo, sabendo que a nossa vida, aquele que toma decisão rápida, não tem firmeza no que está fazendo. Mas aquele que posterga, esquece que a nossa vida é como um sopro, que aparece de manhã e de tarde e acabou, passou. E nesses tempos que estamos vivendo, nós estamos vendo quantas pessoas têm sido arrancadas instantaneamente, levadas, que muitas das vezes não tem tempo no leito, conscientemente, de refletir na vida e falar assim, opa, espera aí, eu estou partindo, eu estou viajando, eu preciso de um conserto. Eu preciso de me consertar com alguém, eu preciso de voltar para o meu Criador, para aquele que me formou, para aquele que me criou. Feito nós lemos hoje aqui na escola dominical o texto que fala, olha, o Senhor me conhecia antes do Senhor ter me formado no ventre da minha mãe. Reconhecer isso é necessidade. Saber que existe um Deus que nos conhece, que sabe dos nossos erros, dos nossos problemas, e que está de olho em cada um de nós separadamente, para ver a decisão que vamos tomar. Se diante dos nossos problemas, das nossas lutas, das nossas tribulações, se nós vamos procurar auxílio e conforto nele, ou se nós vamos rejeitá-lo. Muitos, se você olhar nessa situação que estamos vivendo, muitos têm se achegado ao Senhor por causa de ver o que o mundo está passando. Mas muitos não estão aguentando a pressão. Muitos estão indo embora, muitos estão esfriando, muitos estão olhando para a situação e falando, Deus não está no controle, Deus não está cuidando. Essas são aquelas pessoas que tomaram uma decisão precipitada, uma decisão por emoção, uma decisão que não conseguiram entender que seguir ao Senhor, ser discípulo, tem lutas, tem problemas, mas nós temos que estar firmes para testemunhar, feito Paulo testemunhou, olha, não tem altura, não tem profundidade, não há pobreza, não há riqueza, não há problema algum que possa me separar do amor de Cristo. Isto é
A pessoa que tomou uma decisão pelo Senhor, uma decisão consciente, sabendo que nada mais a pode separar do amor de Cristo, o amor que há em Cristo Jesus. A decisão não pode ser motivada, não pode ser emotiva, mas também não pode ser adiada. Não nos é dito se esses dois homens seguiram o Senhor. A Bíblia não fala. Se cala ali. Não podemos fazer suposições, porque aonde a Bíblia se cala, quem somos nós para poder acrescentar alguma coisa? Se a Bíblia calou, para, deixa. Se quisermos a resposta, vamos servir ao Senhor e um dia lá na glória nós perguntamos para Ele: Senhor, e aqueles dois homens? O que eles fizeram? O que foi feito deles? E assim que tem que ser o que nós temos que fazer. Que tipo de discípulo sou eu? Gostaria que você pensasse nesse momento e falasse assim: olha, que tipo de discípulo sou eu? Quem sou eu na jornada, na caminhada? Nós temos que parar um tiquinho. Quando avaliamos a nossa vida como discípulo de Jesus, nós temos que confessar que muitas das vezes falhamos em nossas palavras e atitudes. Essa é a primeira decisão. Não estar convicto de tudo que nós falamos, que nós dissemos, é correto. Porque muitas das vezes a verdade minha, a minha consciência do que é certo e do que é errado, tem outra pessoa que tem uma visão um pouquinho diferente e que também não está errada. Então eu sou obrigado a parar um pouquinho nas coisas que não têm, que a Bíblia é direcionada, nas coisas que não pode ser mudada, que Deus é santo e que você, para aceitar, para entrar no céu, é somente através do Senhor Jesus. Tem verdades que são elementares, que não podem ser mudadas. Nessas aí, ponto final. Não temos que ceder, não temos que abrir concessão para ninguém. Mas tem coisas que muitas das vezes nós temos que olhar, principalmente usos e costumes. Usos e costumes que são colocados por homens, que muitas das vezes nós olhamos para a roupa que a pessoa usa, uma maneira de vestir, uma maneira de andar, e nós dissemos: olha lá, é uma pecadora. Muitas das vezes o que é errado numa parte do país, na outra parte não é considerado. Então não podemos julgar as pessoas quanto a isso. Quando avaliamos, feito eu disse, as nossas atitudes e vemos o quanto nós falamos em palavras, atitudes, gestos, pensamentos, nós temos que olhar uma coisa: somos falhos. O único que não falha é o Senhor. O Senhor não falha. Ele é perfeito. É desagradável ser soterrado por uma avalanche, feito eu falei anteriormente. Mas temos que passar por essa experiência para podermos perceber que a nossa maneira de viver não tem nos dado respostas às questões mais importantes da vida. Quando nós achamos que nós temos uma cobertura, que nós sabemos todas as coisas, nós temos que ser soterrados para compreendermos que a nossa cobertura é frágil, que nós não temos razão para todas as coisas, que nós não sabemos todas as coisas, que nós temos que buscar sabedoria, discernimento daquele que nos chamou e nos resgatou desse mundo perdido para a glória dele. Às vezes precisamos descobrir que o nosso teto é uma falsa proteção contra a avalanche da realidade que vivemos. Muitas das vezes confiamos no nosso bem-estar, na nossa posição social, nos amigos que temos, confiamos na nossa força do nosso trabalho, no nosso braço, no que fazemos, na nossa reserva bancária. Não, o mundo está desse jeito, a situação está complicada, mas eu tenho reserva.
eu tenho reservas que comida não vai faltar, alimentação não vai faltar. Confiamos em coisas que são desse mundo e não vimos quanto essas coisas são frágeis. Há uns anos atrás, quem é mais antigo, mais velho, sabe o que Fernando Collor fez. Quantas pessoas endoidaram, quantas pessoas se enlouqueceram, pessoas que tinham dinheiro na poupança. Há uma mudança no país de um minuto para o outro e um presidente lá em cima dá um decreto: olha, ninguém mais tem dinheiro, acabou. O que você tem no bolso é só a roupa do corpo. Quantas pessoas suicidaram naquele momento, quantas pessoas ficaram loucas de perder o trabalho de uma vida, de perder tudo. Pessoas que confiavam na estabilidade do país, na estabilidade do governo, num governo confiável. Mas quando tudo aconteceu, acabou. O que Jesus está falando com esses dois homens, olha na onde vocês estão colocando a sua confiança. Observe que a sua confiança é frágil. Você não passa de um simples pecador. Você é frágil. No que você coloca a sua confiança, não abrir e fechar de olhos, isso acaba. Você confia que a sua estrutura está na sua casa. Eu posso te garantir que é pessoal que morava em Brumadinho, muitos que tinham sítio, que tinham casa ali, olharam tudo aquilo e falaram assim: puxa vida, eu tenho um sítio maravilhoso, eu tenho casa, eu tenho uma empresa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Acontece um desastre daquele. Muitos, até a vida foi embora. Uns perderam tudo, da noite por dia, acabou tudo. Estão nas mãos de negociadores que não sabem quando vão receber alguma coisa, mas nunca será igual o que tinha. A estrutura acabou, a maneira de pensar mudou. Aqueles que confiavam naquilo, feito aquela dona daquela posada, dali ela tirava o sustento, dali a alimentação dela. Eu não sei se ela se salvou, não sei. Mas digo para vocês, tudo que ela tinha está lá debaixo da terra. Acabou, soterrou, sumiu, acabou. E nós precisamos descobrir que nosso teto é uma falsa proteção contra a avalanche da realidade em que vivemos. Avalanche da realidade que vivemos. Só então teremos condições de compreender acerca da tempestade, do julgamento de Deus. Quando nós compreendermos a fragilidade que é esse mundo, essa vida que vivemos, nós vamos compreender o que é a avalanche da ira de Deus. O que é a ira de Deus por causa das oportunidades que Ele tem nos dado dia a dia. Por causa das oportunidades que o Senhor, o amor dele pelo mundo, quando Ele envia seu Filho, não para condenar, mas para salvar o mundo. Ele vem ao mundo, mas o mundo o rejeita. Se uma avalanche dessa aconteceu e mostra, fica como exemplo para nós a fragilidade que é a nossa vida, é hora de nós pensarmos na verdadeira avalanche, que é a ira de Deus, a condenação de Deus para a nossa vida, que nós vamos ver que a nossa proteção, a nossa confiança tem que estar no Senhor, que nós temos que estar com a nossa vida em ordem, com a nossa vida em dia. Certa vez, meados dos anos 1500, falava-se que o fim do mundo estava chegando com a peste negra, com aquela situação toda que estava. Perguntaram para Martinho Lutero: olha, o mundo está acabando. O que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer? Martinho Lutero falou assim: amanhã
Eu vou plantar uma árvore. Eu vou plantar uma árvore. O pessoal parou, mas espera aí. A vida continua, meu filho. Eu só vou tombar se o Senhor quiser. Eu só vou cair se a mão do Senhor quiser. Eu não vou parar, eu vou plantar uma árvore e vou ter expectativa de que essa árvore vai crescer e eu vou comer dos frutos dela ainda. Essa tem que ser a nossa visão. Não pararmos diante das tempestades, das avalanches que o mundo está mandando para cima da gente e tirar a nossa visão do autor e consumador da nossa fé. Feito muitos têm tirado. Está olhando as avalanches que estão aí e estão esquecendo da ira de Deus, que é a verdadeira avalanche, que vai detonar tudo, vai acabar. Muitos têm medo do fim do mundo, mas não é o fim. O fim é porque existe uma história que começou quando Deus quis se manifestar ao homem. Houve-se o início da história da humanidade. Mas essa história caminha para um fim, caminha para um julgamento, caminha para uma situação com todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado. No Velho Testamento, feito eu até falei hoje de manhã, Deus se manifestou, falou assim, eu sou o Senhor. Ele estava mostrando quem ele era, o nível da exigência dele para estar na presença dele. Sede santo, porque eu sou santo. Ande na minha presença, ser perfeito. O lugar que tu pisa é lugar santo. Tira a sandália dos pés. Deus está mostrando quem ele é no Velho Testamento. Mas quando chega no Novo Testamento, o próprio Deus vai dizer, este é o meu filho amado. A ele ouvi. Ouvir o Senhor é a melhor coisa. Feito nós cantamos aqui, nós louvamos que perto queremos estar aos pés do Senhor. E é nesse lugar que nós temos que estar. Quando Martinho Lutero disse que ele faria, falou que estaria plantando uma árvore, ele estava dizendo simplesmente, olha, o que acontecer, eu estou preparado. Eu estou preparado para a volta do Senhor. Eu estou preparado para o término da história. A hora que a história acabar, se ela acabar hoje ou se ela acabar amanhã, eu estou pronto. E essa é o que nós temos que procurar na nossa vida. Se nós estamos preparados para o Senhor voltar agora, se o Senhor voltar amanhã cedo ou se o Senhor voltar daqui a 30 segundos. Como está a nossa vida? Como está a nossa preparação? No que nós temos confiado? Aonde está a nossa esperança? O Senhor te chamou para uma vida eterna, para estar com Ele. Não somente nos momentos, instantes, momentos de alegria, não. É para todas as situações o Senhor quer ver a nossa firmeza. Retirar o teto não pode ser algo esporádico na vida de um cristão. É algo que temos que sempre ter em mente. Constantemente nós temos que tirar a nossa proteção. Nós temos que nos imaginar sem nada, nos imaginar perdidos, nos imaginar perdendo tudo o que nós temos. O que nós diríamos? O que nós diríamos? O que nós faríamos? Nós negaríamos ou glorificaríamos o nome do Senhor? Nós falaríamos como Jó falou? Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa tem que ser a nossa visão. Jesus tira toda a proteção dos fariseus. Em Lucas 16:15, Jesus tira toda a proteção daqueles fariseus que colocava a visão deles somente nesse mundo, somente nas coisas do momento. Quando lá em Lucas 16:15 o Senhor diz, vós sois o que vos justificais a vós mesmos, diante dos homens. Aqueles homens
faziam coisas erradas, faziam tudo errado, mas constantemente eles estavam se justificando. Não, eu sou certo, eu sou perfeito. E Jesus vai dizer, olha, mas Deus conhece os vossos corações. Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Nós temos que parar, observar o nosso teto, onde está a nossa estima, a nossa autoestima, onde está a nossa confiança, se é no nosso eu, no nosso poder, na nossa maneira de pensar, no nosso jeito de ser, se nós somos melhores do que os outros, se nós somos superiores. Não. Não há acepção de pessoas para Deus. Nós somos iguais diante de Deus e diante de todos. O apóstolo Paulo nos deixa algo semelhante escrito em Romanos 8, 27, quando o apóstolo Paulo diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Segundo isso, é que nós vimos, e em Romanos, no mesmo capítulo 8, versículo 29, o apóstolo Paulo diz, porque os que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus veio a esse mundo como um exemplo, como a imagem do Deus vivo, como um exemplo a ser seguido, para a gente ter a direção de como alcançar a vida eterna. Acabaram com o conceito do que é inferno. Acho que é capaz de eu ter até que parar, não vai dar para me terminar, não, por causa do tempo. Vou passar só nesse pedacinho aqui e estamos encerrando. Acabaram com o conceito do que é inferno. Falar desse assunto não atinge ninguém mais. Se você fala do inferno, acabou. Não atinge ninguém, ninguém sente medo, sente pavor de ir para o inferno. O inferno se tornou inconcebível para a sociedade moderna. Para a sociedade moderna, é loucura falar de inferno. Não existe. Fomos submetidos a uma lavagem cerebral do naturalismo e da cultura. À medida que tudo, não, isso é natural, isso é normal, não tem problema, não tem nada a ver. E a cultura, as músicas, o teatro, os desenhos, as representações, já não mostra o inferno, a realidade daquele que não tem o Senhor Jesus no coração. Muitos, por causa disso, passam a viver abaixo da linha do desespero. Muitas pessoas, por causa de não ter medo do inferno, passam a viver abaixo da linha do desespero. Muitos dizem, olha, a minha vida já é um inferno. Eu vivo um inferno aqui na terra, então não existe. Não consegue compreender que o que ele está passando aqui não é nada. Não é nada. Passa por dor, passa por sofrimento, mas está tão longe de ser o tormento eterno, de passar pela ira de Deus. Muitos já sabem que são culpados, mas dificilmente se admitem que já estão mortos. Muitas dessas pessoas estão ali naquele sacrifício, naquele sofrimento, admitem até que estão ali porque são pecadores, mas não entendem que elas estão falando que são pecadores, que já estão até mortas. Compreendem isso, que estão mortos nos delitos e nos pecados dela. Mas dificilmente essas pessoas admitem que já estão mortas. Não, eu estou aqui, a situação está complicada, eu estou vivendo esse inferno de vida, é no casamento, é no desemprego, é na falta disso, é na falta daquilo. Isso é um inferno, mas eu estou vivo. E não consegue entender que ela já está morta.
Ela já está morta há muito tempo. Porque a Bíblia fala que ninguém se considera culpado. A palavra de Deus nos afirma que as duas coisas são reais e verdadeiras: pecadores e morte. Todos pecamos, todos estamos destituídos da glória de Deus, todos já estamos mortos. A Bíblia diz que lá em João 10, parte B do versículo, Jesus disse: olha, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quer dizer que nós estamos mortos. Quando Jesus fala para aquele jovem: olha, deixe que os mortos enterrem os seus mortos, Jesus está falando assim: olha, vem e segue-me. Você achou a vida, você encontrou a vida, mas aquele lá já está morto. Mesmo que você está achando, que você está falando que é para você voltar, para você esperar e morrer, para o enterrar, não. Deixe que os mortos vão enterrar ele. Você achou a vida, viva a vida. O que Jesus estava falando é isso. Ninguém se considera culpado. O homem que se rebela contra Deus que existe é culpado e já se encontra debaixo da ira de Deus. Aquele que se rebela contra Deus, aquele que muitas das vezes bate no peito, se você chegar perto de muitas pessoas, você fala assim: ó, você tem Jesus? Tenho, Jesus está no meu coração. Mas nunca confessou o Senhor publicamente, nunca deu um bom testemunho de vida, nunca mostrou realmente a transformação que quando a pessoa toma uma posição, quando a pessoa aceita Jesus, quando ela vem para os pés do Senhor Jesus, a mudança tem que ser real, a mudança tem que ser vista por todos, todos têm que ver. Olha, ali já vai um homem de Deus, é um homem de Deus aquele ali, olha as palavras que ele fala, olha o consolo que ele traz nas palavras dele. Tem que haver mudança, transformação. O homem que se rebela contra Deus já está debaixo da ira de Deus, porque é culpado e está separado do seu único e verdadeiro ponto de referência, e por isso ele também está morto. A palavra de Deus não diz que o homem se perderá, mas que ele já está perdido. Aquele que não compreender o que foi a vinda do Senhor Jesus e não quiser abrir o coração para aprender, para compreender, para entender o valor que teve aquele ato do Senhor, já está condenado, já está morto. O abismo não se abre. Muitas das vezes a pessoa fala assim: olha, a pessoa é condenada quando ela morre. Não, ela já está condenada em vida. O abismo não se abre na morte, mas no ponto de convergência. É no ponto de convergência que o abismo tem que abrir. É nesse ponto de convergência, quando a pessoa declara que quer o Senhor Jesus na vida dele. É quando nós passamos da morte para a vida que o abismo tem que abrir e nós ressuscitamos juntamente com o Senhor Jesus. Já estávamos mortos, sepultados. O abismo se abre quando você compreende que é preciso ter vida e vida abundância, e essa vida é só através do Senhor Jesus. Eis aqui o ponto que cada um de nós precisamos entender, até para poder ensinar. Nós temos que entender isso para ensinar. Muitas das vezes nós somos caridosos. O ser humano já estava morto antes de confessar o Senhor Jesus. E esse é o ponto que nós temos que chegar para as pessoas, falar assim: olha, você está morto. A pessoa vai falar assim, vai assustar. Mas a palavra do Senhor Jesus para aquele jovem foi justamente isso: olha, seu pai já está morto, sua mãe está morta, seus irmãos estão mortos, seus parentes estão mortos, todos aqueles que convivem com o seu pai já estão mortos. Deixa que eles o enterrem. Não se preocupe com isso não, está todo mundo morto lá, deixa que os mortos enterrem os mortos. E muitas das vezes nós temos sido compressivos com as pessoas, queremos tratar bem,
e não vemos que a maioria das vezes é preciso falar duro, é preciso mostrar a realidade. O que você está confiando, esse teto que você está com ele sobre a sua cabeça, é falso. Coloca o verdadeiro teto, coloca o Senhor Jesus como a sua proteção, como o seu escudo, como o seu broquel, como a sua proteção verdadeira, e você vai alcançar a vitória. E não vitórias passageiras, vitórias temporárias, você vai alcançar a vitória eterna. A Bíblia nos fala de 2 tipos de perdição, a presente e a futura. Quando eu aceito Jesus Cristo como seu Salvador, passo da morte para a vida. Portanto, eu já estava evidentemente morto antes disso. Por isso, quando alguém declara que se sente morto, essa pessoa está realmente vivendo a situação que a palavra já declara a seu respeito. Essa pessoa não sabe o que realmente é a realidade em que vive e não conhece a solução para a realidade. Falarmos para a pessoa que ela já está morta nos delitos delas, nos pecados, é um dever nosso de cada cristão. É um dever nosso de falarmos para ela, olha, você já está morta, você já está condenada. Se você não acordar e compreender o que realmente significa as palavras do Senhor, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Uma coisa é certa, precisamos conscientizar as pessoas que elas estão mortas. Conscientizar as pessoas que elas estão realmente mortas, moralmente, e entender que a solução de Deus já está entre nós. Amém? Vou parar por aqui. Se fosse para me falar, tinha muita coisa ainda, mas que o Senhor os abençoe. Que essa parte que eu falei possa ter ficado na mente e no coração de vocês, para que não tenham dó, não passe a mão na cabeça de ninguém, não tem o Senhor Jesus. Explica para ela a situação real, que todos pecamos, que todos somos pecadores, que todos somos carentes, que todos necessitamos da graça e da misericórdia do Senhor. E que sem essa graça, sem essa misericórdia na nossa vida, tudo que nós fazemos é frágil. Toda a proteção que nós tentamos para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa casa, para o nosso lar, para os nossos bens, o seguro do carro que você faz, da casa, de tudo, não vale nada se não tiver o verdadeiro seguro, que é o Senhor Jesus. E que essa palavra possa ficar no seu coração, entender e compreender que o homem rebelde contra Deus não tem sentido na vida e não percebe que já está morto. Ele não percebe que está morto, mas já está. E cabe a cada um de nós que temos essa vida em abundância, refletirmos essa vida na vida dos outros e colocar no coração deles o desejo de também ter essa vida e vida em abundância. E que o Senhor vos abençoe e que essa palavra possa ficar nas suas mentes, no coração, e que possam transmiti-la a outros também, porque é uma realidade da vida do homem. O homem sem Deus está morto. Amém? Querido Deus, Senhor, nós anunciamos a Tua palavra. Pedimos, ó Pai, o Teu Santo Espírito agora que confirme essa palavra nos nossos corações, abrindo o nosso entendimento, a nossa compreensão, ó Pai, para estarmos usando dessa palavra, da palavra do Senhor, procurando Te conhecer, para estarmos falando de Ti, testemunhar, ó Pai, de tudo que o Senhor fez e de tudo que o Senhor está fazendo e para onde o Senhor está nos levando, nos guiando.
O Senhor disse para aquele homem, ó Pai, o Senhor não tinha lugar para recostar a cabeça, mas o Senhor nos deixou uma garantia, uma promessa. Estou indo para a casa do meu Pai, e na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou e voltarei, prepararei lugar para vós e voltarei para vos buscar, porque aonde eu estiver, eu quero que esteja vós comigo. Que o Senhor vos abençoe poderosamente. Tenha certeza, a convicção, que o preço do discipulado é aquele lugar que o Senhor está preparando para cada um de nós lá no céu. Amém?